Que o caso Eloá já mostrou que a mídia pode sim atrapalhar muito num caso, isso a gente já sabe. Mas e se eu te falar que alguns anos antes a mídia já tinha mostrado todas as suas garras? Olá a todos, meu nome é Melissa e esse é o podcast Papo Criminal, onde juntos vamos papear sobre diversos casos do Brasil e do mundo. No episódio de hoje vamos falar sobre a escola base. Realmente esse caso, gente, é muito chocante de ver como a mídia pode influenciar toda um quase linchamento de uma família. Já relembrando que hoje, mais tarde, vai ter todas as fotos e vídeos referentes a esse caso lá no Instagram do podcast, @Papo Criminal. Já segue lá que eu vou sempre avisar que tem episódio novo. E além do Instagram, a gente tem o perfil do TikTok do podcast, @papo.criminal. E lá eu tô trazendo alguns conteúdos diferentes. Inclusive, eu queria comentar que eu comecei a fazer o iceberg de mistérios, mas acabou que atrasou um pouco os vídeos porque eu estou fazendo algumas entrevistas de emprego e afins, e isso acabou dando uma atrasadinha. Mas eu já gravei tudo, galera, sai tudo essa semana. Mas enfim, já segue lá os dois perfis pra não perder nada, que eu vou trazer muito conteúdo, né, como dicas de filmes, séries e livros com a temática True Crime, além de estar sempre avisando quando tem episódio novo, trazendo algumas curiosidades, e tá sempre papeando com vocês. Dito isso, vamos ao caso. Em março de 1994, o ano letivo havia acabado de começar na Escola de Educação Infantil Base, no bairro da Aclimação, em São Paulo. Era mais um início comum, como todos, crianças querendo ou não ir para a escola, coisa comum. Yukichiro Shimada e Maria Aparecida Shimada eram os donos da escola desde 1992, quando assumiram o controle da escola, mesmo quando ela já estava em decadência. O que mudou com a direção deles, já que 2 anos depois a escola contava com 72 alunos. O colégio então passou a ser visto com apreço pelos pais dos alunos. Conforme o número de matriculados crescia, os proprietários planejavam mais investimentos no local, como reformas e a compra de equipamentos. Maria Aparecida sonhava com isso e estava muito feliz. Formada em letras, ela achou que era hora de depender do seu próprio negócio, quando decidiu entrar de cabeça na gestão da escola base. Para ajudar na educação dos alunos, ela convidou sua prima, Paula Milling de Monteiro Alvarenga, para lecionar no espaço. A Paula, que era casada com Maurício, o motorista da Kombi que levava as crianças para a escola, já dava aulas em uma escola infantil. Foi nesse momento que surgiu a oportunidade de construir uma sociedade com Shimada. Bom, tudo ia bem até o dia em que Lúcia Eiko Tanoue e Cléa Parente de Carvalho notaram comportamentos estranhos em seus filhos, estudantes da instituição, e se dirigiram à delegacia para prestar queixa contra 6 pessoas relacionadas ao colégio. De acordo com elas, os donos da escola, Yukichiro e Maria, a professora Paula Alvarenga e seu marido Maurício Monteiro Alvarenga, o motorista, faziam orgias com as crianças de 4 anos de idade no apartamento de Saulo e Mara Nunes, pais de um dos alunos. Sem o acompanhamento de psicólogos, o delegado Edelson Lemos interrogou as crianças e depois as encaminhou ao Instituto Médico Legal para que fosse realizado um exame de corpo de delito, visto que elas apresentavam assaduras. Ao mesmo tempo, ele conseguiu um mandato de busca e apreensão ao apartamento onde supostamente as crianças eram abusadas. Eles seguiram para a escola base e também não se depararam com nada que comprovasse o crime. Inconformadas com a falta de provas, enquanto o laudo médico não saía, as mães levaram o caso ao jornalismo da Rede Globo. Mas só não sabiam que Lemos já havia comunicado ao jornal Diário Popular sobre um caso quente envolvendo violência sexual contra criancinhas. Tanto que o repórter Antônio Carlos foi o primeiro a chegar ao local. Então, o circo midiático foi armado rapidamente, uma vez que nada de muito importante ocupava as páginas dos jornais. Como nenhum grande evento estava ocupando as manchetes, a mídia deu uma enorme atenção ao caso.
A manchete do tabloide paulista Notícias Populares daquele ano dizia: Kombi era motel na escolinha do sexo. Mas apesar do sensacionalismo que lhes era peculiar, isso traduziu com maestria a forma como a imprensa estava lidando com o caso. Os acusados se declararam inocentes e negaram o suposto crime, porém a situação já havia atingido um ponto em que Paula Varenga estava sendo agredida física e verbalmente por policiais para confessar algo que não cometeu. A essa altura, o repórter Valmir Salaro, correspondente da Rede Globo, já realizava viagens até a delegacia para fazer inquirições informais com os acusados e descobrir fatos. Antes que o delegado Lemos pudesse informar o resultado da perícia, o laudo do ML já havia sido vazado em rede nacional. O documento acusava positivo para prática de atos libidinosos. Porém, não havia sido verificado ainda se as microlesões foram causadas por micose, vermes ou fezes dura, o que alteraria esse resultado do exame para inconclusivo. Apesar disso, o delegado chegou à imprensa com um discurso confuso e repleto de declarações dúbias, inflamando ainda mais os telespectadores contra os possíveis criminosos. Outros exemplos de como a mídia estava descontrolada: o programa Aqui e Agora, comandado por Gil Gomes, invadiu a casa das mães para poder explorar a vida delas e das crianças, expondo-as sem qualquer ética profissional. A Rede Globo fez coisas parecidas, com o Jornal Nacional publicando notícias sem expor a versão dos acusados, sugerindo contaminação das vítimas por HIV e consumo de drogas, enquanto mostravam um delegado que fazia alegações falsas e reforçavam para o público a imagem de pedófilos imperdoáveis. Com o tempo, o Lemos foi afastado da investigação e os delegados substitutos ainda encontraram, por denúncia anônima, Richard Harold Pedicini, um fotógrafo americano que morava nas redondezas da escola e, segundo a denúncia, vendia fotos das crianças molestadas. A filha de Clea foi levada ao apartamento do rapaz para fazer um reconhecimento e quis brincar com uma abelhinha de pelúcia que estava no chão. Isso já foi o suficiente para que fosse decretada a prisão preventiva do fotógrafo. Mesmo sem ter nenhuma conexão com os fatos, seu nome foi parar em manchetes da Folha de São Paulo. Alunos ligam americano abuso em escola. Felizmente, 9 dias depois ele já foi solto. Enquanto o Brasil linchava os acusados, a escola base era destruída e atentados eram movidos contra as residências e as vidas deles. Ikushiro Shimada infartou e desenvolveu quadro de cardiopatia, enquanto sofria junto à esposa. E Paula Varenga desenvolveu fobia, estresse social e síndrome do pânico, forçando-os ao isolamento total da sociedade. A casa do casal foi pichada com diversos xingamentos contra eles na época. Em junho, 3 meses depois, os suspeitos foram inocentados pelo delegado Gerson de Carvalho, um dos que assumiram a investigação. Mesmo assim, os danos psicológicos, materiais e morais aos acusados eram enormes, e os inúmeros gastos com os processos deixaram as finanças de todos completamente arruinadas. Os meios de comunicação foram acusados de não retratar a verdade de fato, declarando apenas que as investigações foram encerradas por falta de provas, sem necessariamente dizer que os acusados eram inocentes. Em 1995, Ikushiro, Maria, Paula e Maurício moveram uma ação por danos morais contra a Fazenda Pública do Estado. Eles ganharam as 2 primeiras instâncias. O processo ainda está em Brasília, aguardando a sentença final. Eu não consegui encontrar exatamente os valores, mas alguns órgãos da imprensa foram processados também por danos morais pelo Ikushiro e pela Maria Aparecida, e pelo que encontrei, o Maurício também se juntou nessa ação. Os órgãos são os seguintes: Folha de São Paulo, TV Globo, SBT, Estado de São Paulo, Record TV, Rádio e Rede Bandeirantes, Isto É, Veja, Folha da Tarde e Notícias Populares. Em 2007, Maria Aparecida Shimada, diretora da escola, morreu de câncer.
Em 2014, seu marido e um dos proprietários da escola, Ikushiro Shimada, morreu de infarto em sua casa em São Paulo. Segundo o que o filho do casal, o Ricardo Shimada, contou em uma entrevista concedida ao site Aventuras na História, a vida não foi mais a mesma. Minha mãe, por exemplo, não podia escutar uma chamada da Globo. Ela ficou depressiva até o fim de sua vida, mesmo comigo e meu pai tentando reanimá-la. Mas a maioria das vezes, tudo foi em vão. Além de seus pais, Paulo nunca mais conseguiu lecionar. As dívidas e a paranoia incontrolável que Maurício desenvolveu após a acusação fizeram com que o casal se divorciasse. Já Saulo e Mara também enfrentaram diversos problemas financeiros. Richard, mesmo após a conclusão, passou anos angariando recursos para mostrar que ele era de fato inocente. Logo após o ocorrido, o imóvel onde era a escola base foi alugado com o objetivo de abrigar meninas da Fundação Casa até pouco tempo depois da virada do século. A casa foi demolida em 2008, junto com outras construções ao redor para dar lugar a um condomínio de edifícios residenciais. Em novembro de 2022, a Globoplay lançou o documentário Escola Base, um repórter enfrenta o passado, conduzido pelo repórter Valmir Salaro, que fez a cobertura do caso na época. O caso da Escola Base se tornou objeto de estudo em diversos campos e cursos como jornalismo, psicologia e direito. Inclusive, enquanto eu fazia a pesquisa para esse episódio, eu achei muito documento de faculdade desses cursos. A cobertura da imprensa foi completamente parcial e monofônica, com os envolvidos sendo crucificados sem nenhum direito de resposta, e apenas a voz do delegado, que se deixou levar pelos holofotes, estava sendo ouvido pelos veículos de mídia. Bom, gente, esse caso, ele me deixa muito pé da vida, sabe? É um caso, sim, é um pouco mais curtinho, mas, assim, eu quero muito que vocês vão lá no Instagram ver as imagens mais tarde, de verdade. Porque eu vou deixar lá as imagens das manchetes da época falando sobre esse caso, assim, o desfavor que eles estavam fazendo. Eles simplesmente se agarraram numa denúncia e ninguém deu direito de resposta para essas pessoas. Como eu disse, infelizmente, o casal, que era o dono da escola e a diretora, o Ikushiro e a Maria, já faleceram, mas pelo que eu vi, o filho deles está escrevendo um livro sobre todo esse caso e eu vou ficar esperta para ver quando ele lançar o livro e aí eu trago para vocês. Mas assim, é muito frustrante isso, sabe? Eu imagino a dor deles, o sonho dela que estava se realizando, ela estava tão feliz com a escola e tudo foi destruído por uma denúncia sem fundamento nenhum, sabe? Eu queria muito entender da onde elas tiraram essa informação, assim, que era uma orgia na casa de não sei quem, com todas essas pessoas, assim, eu realmente não consegui encontrar da onde que elas tiraram isso, sabe? Tipo, se fosse, por exemplo, realmente um caso de abuso sexual com infantil, eu acho que sim, deveria levar pra polícia, obviamente. Mas, assim, eu não entendo da onde elas tiraram essas informações tão específicas. Ai, foram essas pessoas, era dentro da Kombi, faziam a casa de não sei quem de motel, tipo, eu não sei de onde elas tiraram isso tão específico e eu queria até entender, de verdade. E eu sinto muito pela família de todo mundo e por todas as pessoas que tiveram que lidar com essa falsa denúncia sem ter um direito de resposta, né? Porque é isso que a gente fala quando uma falsa denúncia pode sim destruir a vida das pessoas. E nem por isso todo caso deve ser tratado como mentira. Claro que, obviamente, a gente tem que tratar todos como verdade até que se prove o contrário, em casos de assédio, assim. Mas nem por isso a gente já pode chegar crucificando as pessoas e linchando elas, porque nesse caso, por exemplo,
sabe, eles eram agredidos, a escola, a casa deles foi destruída, a vida deles foi destruída, antes mesmo deles terem resposta se era sim ou não, sabe? Antes do público saber se era sim ou não culpado. E aí, quando sai a notícia que eles não eram culpados de nada, e também as manchetes também não foi falar, ó, gente, eles não eram culpados assim. Sabe, é um absurdo atrás de absurdo. Mas enfim, vamos lá me contar no Instagram o que vocês acham desse caso. Eu fico muito puta com ele. Eu acho ele, assim, às vezes o jornalismo é um grande desfavor. Então eu acho, assim, que esse caso poderia ser muito diferente se a mídia tivesse ajudado. Porque não só os policiais estavam ajudando nesse circo, como os jornais estavam se deliciando com isso, sabe? Então, assim, espero de verdade que as pessoas que ainda estão vivas dessa história, que fiquem bem e tenham uma vida boa, sabe? E que consigam se recuperar disso. Mas, enfim, esse foi o caso de hoje. Até semana que vem, estou esperando vocês lá no Instagram e no TikTok, hein, galera? Até semana que vem.